Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, amém. Graça e paz, abençoados. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus nessa noite? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tudo te damos graças, te reconhecemos em nossas vidas, sabemos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder em nome de Jesus, revelando a Tua palavra. Que a Tua graça e este apostolado seja revelado para todos os que estiverem agora ao vivo pelo Facebook, através do YouTube, em nosso canal na internet, em nosso site. Manifesta a Tua graça revelando a Tua palavra, Senhor, para que assim ela não volte para o Senhor vazia, pois a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Portanto, para a tua glória em nome de Jesus, segundo o teu poder que opera em nós, que a tua palavra seja revelada para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é que pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Jesus, glória a Deus, Abba Pai, maravilha. Pode se assentar, abençoados. Graça e paz a você aí no Facebook, graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no nos nossos grupos de WhatsApp, Grupo MGA Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Rio de Janeiro, Valença, Rio Grande do Sul, Manaus 1, Manaus 2, São José dos Campos, Bahia. Cansei. Graça e paz a todos vocês aí. Glória a Deus pela sua vida. Olha, já tem o meu livro, volume 7, não tem ainda? Adquire através do nosso site, www.graciaapostolado.com. Também temos o link na Rádio MGA Online.com. A Rádio MGA, 24 horas graça, 24 horas apostolado. Você não precisa mais ouvir Rádio da Lei, tá? Aquele negócio que o diabo está entrando na sua vida, o diabo sai, o diabo entra, vai perder a salvação. Então você não precisa mais ouvir essas coisas, essas heresias não precisa mais. Nós temos uma rádio em graça 24 horas, tá? www.radiomgaonline.com. Acesse aí e ouça a graça e o apostolado de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 24 horas. Amém? Temos um link lá na Rádio MGA que você pode adquirir também o livro volume 7, ou os outros volumes, se você não tem ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse é o mais novo lançamento, livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 7, tá bom? Temos aqui na livraria e te enviamos pelo correio, essa semana mesmo, já mandei até para Portugal, esse livro já está em Portugal, na Argentina, então, afora todo o Brasil. Essa semana eu mandei para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, tá bom? Porto Alegre, Santa Catarina. Então, você que está em algum lugar do Brasil, frete grátis. No Brasil não paga o frete. Você entra em contato conosco e eu te envio pelos correios, tá bom? Série Graça e Apostolado, volume 7. Não fica sem. Antes crescer na graça e no conhecimento. Vamos ao assunto novo hoje. Bíblia, papel e caneta. Cadê? Está com a Bíblia na mão? Entendendo 1 Timóteo. Vai sair assunto aqui que vai precisar colocar um pouquinho de gasolina no fogo, hein? Porque Paulo, você sabe que Paulo, no entendimento de Paulo, ele trazia a revelação da graça, trouxe, né? A revelação da graça, como Deus lhe revelou, ele trouxe. Então, é verdade que Pedro, Tiago e João não entenderam ele. O Pedro até disse que as cartas de Paulo continham pontos difíceis de entender. É porque ele mesmo não estava entendendo. Na verdade, ele estava falando dele. Entendendo 1 Timóteo, capítulo 1. Abre sua Bíblia aí, pega o seu caderno e a caneta para você acompanhar as revelações. Quem já achou 1 Timóteo 1? 1 Timóteo 1,
Como eu já havia dito sobre o estudo de Tito, Paulo escreveu quantas cartas? 14 cartas, 10 cartas para as igrejas em graça, de Romanos a Hebreus, e 4 cartas ministeriais. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. 10 mais 4? 14 cartas. Então, esta carta que vamos estudar, de Paulo para Timóteo, é uma carta ministerial, de apóstolo para pastor. Tá? Isso não quer dizer que não inclui a igreja em graça, porque são 14 cartas em graça. 10 para as igrejas em graça e 4 cartas ministeriais. Aqui, na carta de Timóteo, Tito e Filemão, nós encontramos a graça apostolado. Porque a diferença de Timóteo para Gálatas é que Gálatas é direto para a igreja. E Timóteo, ele está falando da mesma graça aos Gálatas, mas pessoalmente para Timóteo, que era um pastor auxiliar abaixo de Paulo, que era apóstolo. 1 Timóteo 1, verso 1. Que fique bem claro quem escreveu para Timóteo. Foi o próprio Paulo, né? Então, Paulo, o que Paulo era? Apóstolo de Cristo Jesus. Mas quem que ungiu Paulo apóstolo? Quem consagrou Paulo a apóstolo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus. Vai aí para 2 Timóteo, vira algumas páginas. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais claro. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. É a apresentação de Paulo, como que ele se apresentava. 2 Timóteo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Está claro ou não está claro? Quem é que te fez apóstolo? A vontade de Deus. Quem é que te fez profeta? A vontade de Deus. Eu nem estava sabendo de nada. A unção veio e quando eu fui ver eu já estava interpretando a graça de Deus em Cristo. Quando fui ver eu já estava trazendo a revelação da palavra. Quando fui ver eu já estava evangelizando. Quando fui ver eu já estava cuidando das ovelhas. Quando fui ver eu já estava ensinando a palavra. A unção, é essa. 1 Timóteo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Para aí. Quem que é o nosso Salvador? Jesus, mas ele está falando aqui de Deus. Então ele está dizendo que Jesus é Deus, o nosso Salvador. Está claro ou não está claro? Para aquelas pessoas que pensavam que Deus era um e Jesus era outro. Que no sistema evangélico eles pensam que Deus é um e Jesus é outro. Né? E que o Espírito Santo é outro. Uma das maiores heresias que eu ouvi no meio do sistema religioso, batista, pentecostal, que veio da Igreja Católica, é a falsa doutrina da Trindade, que atribui a 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na língua portuguesa, já ensinei isso faz tempo, na língua portuguesa, o é artigo definido. O João, o Marcos, a Maria, pode ser plural, os homens, as mulheres, aí são artigo definido. Artigo indefinido, um homem, pode ser no plural, uns homens, alguns homens, umas mulheres, algumas mulheres. Isso não define. Quem esteve aqui? Algumas mulheres. Quer dizer, não falou nada. Algumas mulheres, o que mais tem no mundo é mulher. Então eu não sei quem veio aqui. Quem veio aqui? Alguns homens. Também não sei. Quem veio aqui? O João. Por isso que é artigo definido. É algo que define. Quem entendeu? Há uma aulinha de língua portuguesa aqui no MGA, hein? Quem recebe? Senão não entende a graça apostolado. Então, não existe, não se pode colocar o, que é um artigo que define. O Pai, o Filho. Então são 2. O Espírito Santo são 3. Não pode pôr o, porque na Bíblia não tem o. O sistema colocou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na Bíblia não tem. Na Bíblia como que é? Deus é Pai, vírgula, Filho, vírgula, Espírito Santo. Não pode colocar o, tem que pôr vírgula. Porque se colocar o, passa uma ideia de que são 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não são 3. São um só que se manifestou de 3 formas diferentes. Deus é um, Efésios 4:6, há um só Deus, há do verbo existir, haver, há um só Deus, Efésios 4:6. Esse Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Mas ele é um só. Só quem entendeu. Bem resumidinho, né? Não dá para entender fácil?
Dá para entender fácil, não dá? Deus, no princípio, criou Deus, céus e a terra. Ali está falando de Deus como Pai, como Criador. Quando fala Deus enviou seu Filho, não é literalmente que ele falou, o filho vai lá, tal. Não é que ele enviou um filho lá. Paulo disse, Deus enviou seu Filho, ele disse que é o mistério da piedade, aquele que se revestiu em carne. E quem é que se revestiu em carne? Hebreus 2,14. Né? Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele quem Deus, participou de carne e sangue. Então já não é dois. Por quê? Se ele quem? No princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele, Hebreus 2,14, participou de carne e sangue, então ainda continua sendo ele. Não é outro. Tá claro? Porque ele criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus, o que ele fez? Hebreus 2,14, participou de carne e sangue. Mas e agora? Agora esse Deus que criou os céus e a terra e participou de carne e sangue, agora ele habita em nós. Chamado de Espírito Santo. Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Você nunca pode pensar que o Espírito Santo é outro. O Espírito Santo é Deus. Você quer ver a resposta? Você quer ver a mais simples explicação? O Espírito Santo é Deus por quê? João 4,24. Porque Deus é Espírito. Deus é o quê? Deus é Espírito. Pô, e que Espírito que Deus é? Só tem dois tipos de Espírito. Tem Espírito maligno e Espírito Santo. Se Deus é Espírito, que Espírito que Ele é? Tá claro ou não tá claro? Ou só eu que entendo isso? Tá claro ou não tá claro? Então o Espírito Santo não é outro. Diga, é o mesmo. Tá claro ou não tá claro? 1 Timóteo 1, verso 1, o tema hoje, entendendo 1 Timóteo. Capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Para quem que Paulo escreveu? Verso 2, a Timóteo. Lembra daquela regrinha básica? Toda carta tem remetente e remetente, 1 Timóteo 1, Paulo. Destinatário, 1 Timóteo 1, 2, a Timóteo. Está claro ou não está claro? O pastor nem precisava falar isso, né? Não, precisa sim. Porque você entendendo o remetente destinatário, você não vai ler Levítico. Porque o destinatário de Levítico não somos nós gentios. Está claro? O destinatário de Gálatas somos nós gentios. O destinatário de Coríntios, de Romanos, de Efésios somos nós gentios. Mas o destinatário de Deuteronômio, de Levítico, não somos nós gentios. Salvo se houver uma palavra profética. Se houver uma palavra profética, uma revelação lá, que é universal, que transcende aliança, tempos, eras, raça, aí é diferente, né? Bom, 1 Timóteo 1, 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha como que Paulo tinha Timóteo. Meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, Timóteo. Amém? Está escrito aí, Deus te abençoe? Como é que Paulo como que é a saudação em graça? Você vai ler todas, Paulo escreveu 14 cartas. Você vai ler as 14 cartas, Paulo, graça e paz. Graça e paz. Efésios 1:3, graça e paz abençoado. Efésios 1:4, graça e paz eleito de Deus. Efésios 1:5, graça e paz predestinado. 2 Coríntios 5:17, graça e paz nova criatura. E por aí vai. Não existe Deus te abençoe, porque Deus já abençoou. Deus já salvou. Deus já libertou. Deus já justificou. Porque tudo já está consumado. A Timóteo, meu verdadeiro filho, filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai e Cristo nosso Senhor. Cadê a caneta? Sublinha aí no verso 3, como te roguei. A frase como te roguei, fica claro que Paulo vai dar ou está dando uma instrução. Vai lá para Tito, vira algumas páginas aí. Tito 1, verso 5. É o que prova que são cartas ministeriais. Tito 1, 5. Paulo falou para Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta,
e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então fica claro, Tito 1,5, que é uma carta instrutiva, ou de instrução, ou ministerial, no popular. Quem entendeu, hein? Aqui o destinatário aqui é o Timóteo, é o Tito, já não é o Gálatas, que é um povo. Igreja é uma congregação. Aqui não é igreja, aqui ó, a Timóteo. 1 Timóteo 1, verso 2, a Timóteo. Então é Paulo, que é um, escrevendo para um. Está claro ou não está claro? Diferente de Paulo escrever para a Galácia, para os Efésios, para os Romanos. Volta lá em 1 Timóteo 1, verso 3. Entendendo 1 Timóteo 1, verso 3. Como te roguei, Paulo falando com Timóteo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando é uma carta ministerial, direta, igual essa, Timóteo 1, Paulo, verso 2, para Timóteo, é uma carta direta. Está entendendo? Aqui vai conter a graça e o apostolado. Está me entendendo? Vai conter. Por enquanto, Paulo está se apresentando e saudando a Timóteo. Está claro? Aqui, como te roguei e tal, vai ficar claro que ele vai estar dando uma instrução para Timóteo. É aí que vai entrar o Espírito Santo. Porque toda a palavra de Deus, ela é profética. Se não fosse assim, não teria sentido nós lermos ela e crermos nela. Por quê? 1 Timóteo 1, verso 2. Está escrito a Timóteo ou está escrito a Marcos Gomes? Mas eu não sou Timóteo agora, como é que faz? E aí vem a pergunta, bem imbecil a pergunta que eu vou fazer. Bem humana, carnal. Então, se não é para mim, eu não vou ler. Porque eu não sou Timóteo, eu sou Marcos. Aí o Espírito Santo fala, Marcos, mas aqui contém instruções ministeriais. Então, o Timóteo aqui, na verdade, naquele momento lá, foi para Timóteo. Mas Timóteo já morreu. Como a igreja continua ainda na terra, ainda existe pastores que estão debaixo do apostolado. Se não é de Paulo, é de Marcos. Então, a carta ministerial, ela prevalece ainda, porque a igreja está aqui. A instrução é de um apóstolo para um pastor de uma igreja. Está claro? Se não é Timóteo, é Marcos. É fulano, é Beltrano, é Ciclano. Então, lendo a instrução de Paulo, você precisa ter discernimento. Você vai, igual o ler Tito. Lembra quando Paulo falando com Tito, coisas pessoais? Lembra de coisas pessoais? Meu amigo, olha, se ficar devendo depois eu pago. Dá uma olhada. Isso é coisa pessoal. Isso não é graça nem apostolado. Aqui também, olha o verso 3. Como te roguei quando partia para a Macedônia. Nós estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Não tem nada a ver com a Macedônia. Então, essa parte aqui, como te roguei quando partia para a Macedônia, essa aqui não é graça e nem apostolado. Não precisava nem falar isso, né? Está claro ou não está claro? Mas lendo a carta, você vai encontrar a graça e o apostolado. Amém, abençoados? É preciso ter esse discernimento, tá? Agora, tem pessoa que é radical e vai falar, Paulo escreveu para os Tessalonicenses naquele tempo. Então se foi para eles naquele tempo e para mim? Qual que é a palavra para mim, para nós? Qual que é? Está me entendendo? Então é verdade que na letra Paulo escreveu para os Tessalonicenses naquele momento. Mas a palavra de Deus é uma palavra profética. Por isso que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque não vai ter outra Bíblia. A Bíblia ela vai se renovando. Vai morrendo as pessoas, morre geração, vem geração, sai uma geração, vem outra geração, mas a palavra permanece para... Por isso que não precisa de outra Bíblia. Está claro ou não está claro? Então, esse como te roguei quando partia para a Macedônia, isso aqui você tira. Isso aqui não serve para nada. Nem para mim, nem para ninguém. Porque o Paulo já morreu e o Timóteo também já morreu e o Paulo não está mais partindo para lugar nenhum. Está claro? Você pegou o que eu estou querendo dizer? Agora, nós vamos achar aqui a instrução da graça do apostolado. Nós vamos achar. Vamos continuar para você ver. Verso 3. Como te roguei quando partia para a Macedônia que ficasse em Éfeso. Está claro que não é para você ficar em Éfeso, né, abençoado? Nós estamos aqui em Santo André. Amém? Era uma instrução pessoal para Timóteo. Então essa parte aqui não é para mim, não é para você, não é para ninguém mais. Foi um dia, uma vez, para Timóteo. Ficou claro? Mas nós vamos achar aqui. Por quê? O que Paulo disse que ele ia para Macedônia e que Timóteo ficasse em Éfeso, o Timóteo já morreu e o Paulo já morreu, mas a instrução apostólica está aqui.
Independente para quem está em Éfeso ou quem está em Santo André, ou no Japão, sei lá onde. Está claro? Vamos ver. Como te roguei quando partia para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Então isso aqui serve para mim. Olha, oi pastor, Paulo deixou claro para mim, abençoado, para que eu não ensine outra doutrina. Então eu já pego para mim. Eu sou o Timóteo agora. Eu não posso ensinar outra doutrina. Vamos lá em Romanos rapidinho. Deixa o Timóteo aberto aí. Romanos capítulo meia dúzia. Olha aí. Romanos meia dúzia, verso 17. Paulo disse para não ensinar outra doutrina. Ele disse para Timóteo, Timóteo já morreu. Ele está dizendo para mim, porque eu estou vivo e a igreja está aqui. Está claro ou não está claro? Quem pegou? E nisso você fica claro, você entende de uma forma profética. Amém? Porque se não fosse assim, então nós poderíamos ensinar outra doutrina. Não é? Porque não foi para mim que ele escreveu. Não foi para mim, mas é para mim. Pegou? Não foi para mim diretamente, mas serve para mim. Romanos 6,17. Paulo disse, graças a Deus, Romanos 6,17. Graças a Deus que tendo vós sido, não é mais, tendo vós sido escravos do pecado, olha lá, sublinha, obedeceste de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Aqui. Graças a Deus. Diga pela fé, graças a Deus. Obedecemos de coração a forma de doutrina que fomos entregues. E qual é essa forma de doutrina que ele disse para não ensinar outra doutrina? Ele está falando da mesma coisa. Está claro que o Paulo para Timóteo é o Paulo para Romanos? A diferença é que para Romanos foi para a igreja toda. E para Paulo, para Timóteo, foi uma palavra para Timóteo, mas o sentido é o mesmo. Qual é essa forma de doutrina que fomos entregues? É Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Essa é a forma de doutrina que Paulo disse, volta lá para Timóteo, que não ensine outra doutrina. Não pode mudar. Olha lá, 1 Timóteo 1, verso 3. Sublinha aí, não ensinassem outra doutrina. Por que não pode ensinar outra doutrina? Corre para 1 Coríntios 3. Rapidinho, vai lá. 1 Coríntios 3. E tem gente ensinando outra doutrina, hein? E nós rechaçamos. Nós não recebemos. Nós não apoiamos, não cremos, não concordamos. Estamos fora. Estão pregando outra doutrina? Estão ensinando outra doutrina? Estamos fora. Lá no Rio de Janeiro tem alguns que estão pregando outra doutrina, que Paulo não pregou. Ele não falou isso para Timóteo, ele não falou para Tito, ele não falou para Galácia, ele não falou para os romanos. É outra doutrina. E Hebreus 13:9, Paulo disse, olha, cuidado com doutrinas várias e estranhas. Não se envolva, Hebreus 13:9, não se envolva com doutrinas várias. Efésios 4, vários tipos de doutrinas, ventos de doutrina. Hebreus 13:9, não se envolva com doutrinas várias. A doutrina é uma só. Hebreus 13:9, não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Estranhas por quê? Porque Paulo não falou, não está escrito, não está claro, não foi revelado a Paulo, porque se fosse revelado a Paulo, estava aqui registrado. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 3, verso 10, o que Paulo falou? Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça aqui quer dizer revelação. Então ficaria assim, segundo a revelação de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor a doutrina. Ou seja, o fundamento. Está claro ou não está claro? Por isso que ele disse para Timóteo 1,3, que não ensinassem outra doutrina. Por quê? Porque ele já pôs a doutrina. Está claro ou não está claro, hein? Coríntios 3. Vocês estão percebendo como que o apostolado ele se encaixa? Quem está percebendo isso? Eu posso ir em Romanos 6,17, aí eu vou em Romanos 1,5, aí eu vou em 1 Timóteo 1,3, agora eu vou em Coríntios 3,10. É o mesmo Paulo falando. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos faz enxergar esses mistérios de Deus.
Uma salva de palmas ao Espírito Santo, por quê? Porque o padre não enxerga isso, os pastores da lei não enxergam isso. Eu mudei alguma coisa na Bíblia aqui? Alguém aqui testemunha que eu li os textos como está escrito? Por que o sistema não enxerga, se a Bíblia é a mesma? 1 Timóteo 1,3, Romanos 6,17, Romanos 1,5, Coríntios 3,10. Qual Bíblia que não tem esses textos que eu citei? E eu saí do apostolado? Está claro ou não está claro? Porque aqui no MGA não ensinamos outra doutrina. Quem pode falar amém? Aqui não. Aqui não. Teve um que falou assim, nós evoluímos. Evoluiu para as heresias? Evoluiu para onde? Nós não paramos aqui não. Nós fomos mais para frente. Esse foi o problema. 1 Coríntios 4,6 foi além do que está escrito. E Romanos 12,3, Paulo disse o quê? Não saiba mais do que convém saber. O apostolado já nos foi dado. E Jesus disse para Paulo, Paulo, o que eu te dei te basta. A minha graça, o apostolado, já te foi revelado. Isso te basta. Nós não temos que sair da graça do apostolado. Eu já entendi tudo da graça do apostolado. Você entendeu mesmo? Então você tem que estar evangelizando o Brasil. Evangelizando o mundo. Porque o que você quer agora que você já entendeu tudo? Não, eu quero mais. Você quer mais do quê? Não tem mais. O mais é você fazer a obra de Deus. Se você entendeu a graça, se você entendeu o apostolado, você tem que pregar, você tem que ensinar, você tem que evangelizar. Você não tem que ir além do que está escrito. Você não tem que ir além do que está escrito, você não tem que sair da Bíblia, você não tem que sair do apostolado. Não, você tem que, já que você entendeu a graça de Deus em Cristo, você tem que levar para quem não conhece. Você não tem que ir além da Bíblia. É o que aconteceu com alguns. Quem está entendendo? Se incharam. E o maná começou a criar bicho. É verdade. O maná começou a criar bicho, aí eles já não queriam mais comer comida com bicho, foram procurar outra comida. E Deus permitiu que a comida viesse estragada, azeda. E está estragada e azeda, hein? Além de comer, estão dando para os outros. Aqui no MGA nós não comemos, apenas o alimento sólido que nos foi revelado. Amém? Graças a Deus. Então, diga comigo, não há motivo para ir além. Diga, porque eu tenho muito o que fazer. O que é muito o que fazer? Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do mundo. Nós temos muito o que fazer. Eu vou morrer um dia e não vou fazer tudo o que tem que fazer. Provavelmente agora alguém está morrendo sem ouvir a graça. E o que quer que eu faça? Então eu não tenho como salvar o mundo todo. Enquanto eu estou vivo, eu vou fazendo o que eu posso fazer. Mas provavelmente quando eu morrer, vai ficar muita coisa para trás. Mas eu estou livre de uma consciência. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, você faz a sua parte. Agora você tem que fazer a sua parte. Você não tem que só ficar estudando. Aí não tem mais o que fazer, pega e vai além. Não. Você não tem que ir além. Se você entendeu a graça de... Vou falar de novo. Se você já entendeu a graça de Deus em Cristo, então você tem que falar isso para alguém. Você tem que evangelizar as pessoas. Está claro ou não está claro? Deus permite, hein? Paulo falou isso para os Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2. Deus permite a operação do erro para que creiam na mentira. Deus permite. Porque em Romanos 12,3, que texto que eu falei? Existe uma linha vermelha, uma linha imaginária. Paulo disse em Coríntios 4,6 para não ir além. Em Romanos 12,3, para não saber mais do que convém saber. Existe uma linha imaginária, uma linha vermelha. Existe uma linha imaginária. Quando a pessoa vai além, Deus permite, porque está em desobediência, Deus permite que a pessoa entre no espírito do erro. Que ela entre no engano, pensando que está certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Paulo diz que Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Eu estou cansado de ver isso. Aquela mulher lá que eu não posso falar o nome, sabe aquela que você trouxe aqui, que veio com você? Ela entrou na operação do erro. Ela não estava quieta aqui debaixo da graça do apostolado? Estava quieta, eu sou testemunha disso. Estava quieta debaixo do apostolado. Estava crescendo em graça, estava dando fruto para Deus, mas quer ir além, né?
Romanos 12:3, quer passar, quer ir além. Deus falou, não vai. Uma pessoa quer ir além. Sabe o que Deus faz? Permite. E aí, segundo Tessalonicenses 2:11, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Quem entendeu? A culpa não é de Deus não, tá? Porque em Romanos 12:3 ele já disse para não saber mais do que convém saber. Em Coríntios 4:6 ele disse para não ir além do que está escrito. E Romanos 1:5 diz o quê? Que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então diga pela fé, nós estamos em obediência. Diga, graças a Deus. Para nós, Deus não enviou a operação do erro. Amém? Porque nós não fomos além. Nós estamos em obediência. 1 Timóteo 1:3. Para que não ensinassem outra doutrina. 4. Nem se ocupassem com fábulas. Fábula judaica, né? Aqui no Brasil é saci pererê, mula sem cabeça, a cuca. Não é fábula isso aí? Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso são fábula. Aqui no Brasil. Nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis. O que Paulo disse, vamos lá em Tito 3:9, o que Paulo disse para Tito, está dizendo para Timóteo também. Parece que o povo daquele tempo só queria saber de genealogia, né? É porque se você entrar em genealogia, você vai ficar louco. Tem até um ditado, uma forte expressão, que Jesus é a raiz de Davi. É o leão de Judá. Isso é expressão bíblica. Expressão judaica, hebraica, mas é bíblica. Raízes de Davi. Jesus, raízes de Davi? Nunca entendi isso, pastor. Como assim raízes de Davi? Descendência, abençoado. Cuidado com genealogia para você não ficar louco. Para aí, ó. Ele é a raiz de Davi? Para aí. Descendência, sabe? Até que chegou em Jesus. Descendência. Quem está entendendo? Para aí no que está escrito. Não entra em genealogia. Mas João com Maria, o bisavô, o tetravô, o tresavô. Mas aqui, irmão, você vai ficar louco. Não entra nisso aí, não. Paulo disse, olha o que ele falou para Tito. Tito 3:9. Evita questões tolas e genealogias e contendas. Está claro aí que a instrução de Paulo para Timóteo foi a mesma para Tito. A instrução de Paulo para Tito 3:9 é a mesma para Timóteo 1, versículo 4, porque o apostolado é o mesmo. Então, os pastores que estão debaixo do meu apostolado, São José dos Campos, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Manaus 1, Manaus 2, Valença e tantos lugares. Se está debaixo do meu apostolado, a instrução para um é a instrução para todos. MGA Brasília, a instrução é a mesma para o MGA Bahia, para o MGA Rio de Janeiro. É Tito e Timóteo, a instrução é a mesma. Quem está entendendo? O Paulo diz para Tito, olha, evita questões tolas de genealogia. Timóteo, 1 verso 4, não se ocupe com fábulas, nem com genealogias intermináveis. Sabe aquele negócio de árvore genealógica? Sabe aquele negócio lá? Isso vai dar zica, hein? Se você for pegar lá em Gênesis para trazer nos dias de hoje, vai dar problema. Sabe o que Paulo falou? Não te mete com isso não. Prega que Jesus morreu para salvar, que as ovelhas já são abençoadas em Cristo, reconcilia. Não se ocupa com essas coisas. Quem entendeu? Vê se vocês já me viram aqui, 25 anos em graça, 30 anos de ministério. Vê se vocês me viram eu ficar pregando sobre genealogia. Nunca. Porque isso vai dar zica, irmão. Não vai dar certinho. Não vai dar. Vai ter primo com prima, aí você não vai aceitar. Vamos parar por aqui? Por quê? Como é que chegou? Deus criou Adão. Do Adão fez a Eva. Certo? Adão e Eva. Aí teve o Abel e o Caim. E quando vai ver, tem mais gente lá na terra, como que... Vamos parar por aqui, irmão? Está vendo a genealogia? Onde vai levar você? Você vai ficar... E tem gente que entra nessa área. Eu conheço, irmão. Pastor, mas... Irmão, eu já corto, porque... 1 Timóteo 1,4. Não se ocupem com fábulas ou com... Por que não se ocupar, hein? Diga, porque nós temos muito o que fazer.
O que, por exemplo? Pregar a graça do apostolado. Amém, irmãos? Você vai na casa de uma pessoa fazer uma visita. Ao invés de você falar que ele é um abençoado, que ele é salvo pela graça, que há anjos em favor dele, você vai ficar mexendo com genealogia, abençoado. Só quem entendeu? Diga, eu tenho mais o que fazer. Quem entendeu? Qual é a direção? Você vai evangelizar? Abençoado. O Espírito Santo já habita em você. É essa que é a direção. Amém? Se alguém vier com genealogia, você já para ali. Educadamente já para ali. E tenta contornar, levar o objetivo, que é a salvação em Cristo. O que muda para mim e para você a genealogia? Se o primo pegou a prima, se pegou o irmão. Não quero nem entrar nisso aí, irmão. Se Deus não está entrando, eu vou entrar. Por isso que Paulo diz para não saber além do que convém. Porque dá zica, né? 1 Timóteo 1:4. Nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes, olha lá, produzem controvérsia. Não falei que dá zica? Cria inimizade. Cria inimizade. Tem grupos no Facebook que só quer saber de inimizade. E entra em debate de dízimo, e debate se mulher pode ser pastora, e fica debatendo. Vai levar aonde isso aí? Quantos convertidos conseguiu, hein? Esses debates aí, conseguiu quantos convertidos para o reino de Deus? Quantos? Nenhum. Se é que não afastou vários. E não edifica ninguém. Quem está entendendo a instrução de Paulo? 4. Não se ocupem com genealogia, produzem controvérsia do que o serviço de Deus na fé. Qual que é o serviço de Deus? 2 Timóteo 4, evangelização. Cumprimenta o ministério. Faz a obra de um evangelista. Não faz a obra de ficar perguntando se pegou a prima, se pegou o primo, porque naquele tempo não tinha. Então teve que pegar a irmã, porque pegou a mãe também. Vamos parar por aqui. Vamos parar que vai dar zica, hein? Vai ter gente que vai escandalizar. Vamos parar por aqui. Então o que o Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, olha, eu estou te dando essa instrução para você levar a graça ao apostolado. Não mexe com essas coisas, não. Quem entendeu? Pastores do MGA, não mexe com essas coisas, não. Não mexe com essas coisas. Pastores do MGA, não mexe com genealogia. Quem quiser discutir, você sai fora. Quem quiser debater, você sai fora. Nós temos mais o que fazer. A nossa missão é levar a graça de Deus em Cristo. Não é ficar debatendo, tentando explicar. Se Deus não está tentando explicar, você acha que eu vou tentar explicar? Porque o primo e a prima, a irmã, o irmão, eu vou querer explicar isso aí? Amém, pastores? 1 Timóteo 1,5. Ora, Timóteo, deixa eu falar a verdade. O intuito deste mandamento que eu estou te passando aqui, dessa instrução, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Diga comigo, o que é uma fé fingida? A pessoa pega a Bíblia e vai para a reunião, vai para o culto, sei lá para onde que ele vai, com a Bíblia debaixo do braço. Chega lá e ele fala assim, pastor, me explica esse negócio aqui, ó. É porque aqui eu não entendi, aqui o primo tal, com a prima, não sei o quê, porque aqui, não, se não tinha, como é que... Isso é fé fingida. Fé fingida. Fé sem objetivo. Estou esperando você escrever isso aí, porque né, é uma revelação. Fé fingida é uma fé sem objetivo. A pessoa vai numa igreja, a pessoa tem uma Bíblia, ela lê a Bíblia, ela diz que estuda a Bíblia, mas a fé é uma fé fingida, não é uma fé viva, não é uma fé objetiva. Não ajunta, por vezes espalha, não edifica, por vezes escandaliza. É uma fé fingida. E tem mais, né, igreja? Abençoados, tem mais, né? Quem disse para vocês que vocês devem só ficar estudando a Bíblia? Quem é que te falou que vocês devem só ficar estudando? Quem é que te falou isso? Eu nunca te falei que você deve só ficar estudando a Bíblia. Domingo eu li aqui, ó, que Paulo disse que Deus não deu espírito de moderação. Não adianta você ficar estudando a Bíblia o dia inteiro, hein? Se você não falar da graça para ninguém, você está perdendo o seu tempo estudar a Bíblia. Você está perdendo o seu tempo, porque salvo você já é, você não vai ser mais salvo. Para o inferno você não vai. Não está mudando nada. Você ficar estudando, mas você não está trazendo ninguém para o reino de Deus.
Ninguém ouve a graça através de você. Pelo seu bom testemunho, se é que tem. Não sei, cada um sabe de si. Se você não evangeliza, se você não prega, se você não traz ninguém para a igreja, não traz ninguém para o ministério, não traz ninguém para o reino de Deus, então você está estudando para quê? Quem quer me explicar isso? Quem está entendendo? Está estudando para quê, irmão? Você acha que Jesus morreu na cruz para você ficar estudando a Bíblia o dia inteiro na sua casa ou aqui na igreja? Não, você acha que ele morreu para isso ou por isso? Ele morreu para você ficar igual um testemunho de Jeová, estudando. Mas não vai parar nunca esse negócio de estudar. Vocês não estão percebendo que eu tenho uma obra no Senhor? Que eu não só estudo. Eu não posso só estudar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pregar para alguém, eu tenho que ensinar alguém, eu tenho que trazer alguém para o reino, eu tenho que orar pelo enfermo. Esse é o objetivo, a missão é essa. Vamos deixar claras as coisas, abençoado. Vocês não podem estudar até o fim da sua vida. Você vai fazer o que com tanto estudo? Você já é salvo, irmão. Era melhor que você falasse assim, pastor, eu não entendo como você entende. Mas eu estou sempre falando da graça, e eu falo que é um abençoado, e as pessoas estão se ajuntando, estão gostando, sabe? Era melhor. É mais objetivo, claro, porque a missão verdadeira é essa. Tem coragem de falar que você está entendendo o que eu estou falando, abençoado? Eu sou obrigado a falar dessa forma. Porque eu não nasci para ficar ensinando, estudando. Eu não nasci para isso. E nem você. Nós nascemos para quê? Romanos 7,4. Para dar fruto para Deus. Agora, abre um parênteses, não vai distorcer minha palavra, né? Abre um parênteses. É verdade que nós temos que estudar a Bíblia. Para saber o que você está falando. Se você não estudar, como é que você vai falar a palavra certa? O que eu estou querendo te dizer aqui não é que você não tem que estudar. O que eu estou querendo te dizer é que você tem que dar fruto para Deus. É isso que eu estou falando. Se você ficar só estudando. Quem é que está entendendo? É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que não tem que estudar. Eu estou dizendo que a nossa missão, Romanos 7,4, é dar fruto para Deus. De um modo ou de outro. Eu não sei como que você dá fruto. Dá fruto para Deus. Pastor, eu fui na casa de uma pessoa lá, eu orei por ela, foi curada. Nunca veio na igreja. Não precisa vir na igreja não, abençoado. Ela foi curada, Deus operou, manifestou. Já está valendo o galardão. Você vai ter um galardão quando chegar no céu. É isso que eu estou falando. É dar fruto para Deus. Fruto para Deus não é só trazer pessoa aqui na igreja, só no ministério. Fruto para Deus é fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Tem um doente aguardando a sua oração. Tem uma pessoa precisando de um folhetinho. Tem uma pessoa precisando de uma palavra, de um perdão, de um aconselhamento. É isso que eu estou falando. Você não pode só ficar estudando e não dá o que você está recebendo de graça. Entendeu? De graça recebeste, graças dai. 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas. Olha o que Paulo disse, hein? É verdade mesmo, Paulo. Lá no Rio de Janeiro, alguns se desviaram dessas coisas que você está falando aqui. Se desviaram dessas coisas. Verso 6. E se entregaram a discursos vãos. Não estão mais atrás de convertidos, mas vergonhosamente apenas de seguidores no YouTube. Se entregaram a discursos vãos. Tem uns que são contra congregar, outros são contra isso, contra aquilo, contra não sei o quê, contra não sei o que lá, fica debatendo. Isso aí não edifica ninguém. Isso não edifica ninguém, isso não traz fruto para o reino de Deus. Tem alguém entendendo? É o que Paulo chama de discursos vãos. 1 Timóteo 1,6. Se entregaram a discursos vãos. Deixa eu falar uma coisa para os pastores, principalmente para um pastor pregador. Seja qual for o pastor. Seja desse ministério, seja da igreja da lei, seja para os pastores, na face da terra. O único objetivo de sermos pregadores é alcançar as ovelhas de Jesus. Não tem outro motivo. Eu não ganho nada para ser pastor, para ser apóstolo, para ser profeta. O único objetivo de um pastor é alcançar as ovelhas de Jesus com a palavra de Deus. Está doente? Então temos que orar por ela. Está triste? Temos que levar uma palavra de alegria. O objetivo é esse.
Não tem outro objetivo. Se um pastor não fizer isso, ele não está fazendo nada. Se um pregador, eu não vou falar pastor, porque de repente você não é pastor, né? Se um pregador, porque tem o pastor é um chamado, é um dom. Pastor é um ofício ministerial. Se a pessoa não está exercendo esse ofício, não é pastor. Isso não quer dizer que ele não é salvo. Não precisava falar isso, né? Não quer dizer que ele não é salvo. Estou dizendo que ele não está exercendo um ofício. É igual eu posso ajudar uma pessoa que caiu na rua lá, eu posso fazer massagem cardíaca nela e falar boca a boca, respiração, e ela volta. E eu não sou médico. Pegou? Eu não sou médico, eu só fiz uma função ali. Assim também é o pastor. Às vezes a pessoa não é pastor, mas ele cuida de pessoas. Então o objetivo de um pregador é alcançar as ovelhas. O objetivo é alcançar. E quando eu digo alcançar, não é alcançar em números de pessoas. Quando eu digo alcançar as pessoas, é que as pessoas entendam de fato, de verdade, a graça, entendam a salvação, entendam o Espírito Santo, entendam que é filho de Deus, que a pessoa se converta. Esse que é o objetivo. O objetivo não é ter seguidores no canal. Está claro ou não está claro, hein? O objetivo não é ter seguidores no canal. O objetivo é alcançar as ovelhas de Jesus. Quem entendeu, diga amém. 1 Timóteo 1,7. Parece que Paulo está falando de coisas que estavam acontecendo lá naquela região lá, né? Lá em Éfeso, né? Ele falou assim, ó, verso 3, você fica em Éfeso, que eu vou para Macedônia. Parece que estava acontecendo isso lá em Éfeso, onde Paulo disse, pela graça sois salvos, por meio da fé. Parece que era lá que estava acontecendo essas coisas, né? Verso 7, parece que lá em Éfeso, 7, havia alguns que queriam ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Querem ser mestres da lei, mas nós estamos na graça. Ô Paulo, é que o Timóteo não respondeu para Paulo, né? O Timóteo só recebeu a carta, ele não mandou uma carta. Ô Paulo, querem ser mestres da lei? Você disse em Romanos 6,14 que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Como é que querem ser mestres da lei? Você vê como que é a presunção e a soberba, né? Verso 7, querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. 8, sabemos, porém, que a lei é boa. Opa, para aí. Ué, Paulo disse em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo. Segundo Coríntios 3, ele disse que a lei é ministério de morte e condenação. Como que ele fala agora que a lei é boa? É boa para matar as pessoas, né? Boa para tirar a esperança das pessoas. Boa para fazer a pessoa se sentir um pecador. É verdade mesmo, a lei é boa para trazer condenação. 1 Timóteo, vê se você entende Paulo como eu entendo. Verso 8, sabemos que a lei é boa. É que quem traduziu a Bíblia não colocou, se fosse eu teria colocado. Sabemos que, entre aspas, a lei é boa. Você não está percebendo que isso aqui é como que uma sátira? Quem é que está percebendo? Que é uma ironia. Quem está percebendo? Abençoado, a lei é boa? Claro que não. Só que o Paulo, ele usou psicologia inversa. O que eu falei? Psicologia? O que é psicologia inversa? Já ouviu aquele ditado? Quem desdenha quer comprar. Já ouviu? Você vai comprar um carro. Nossa, mas esse carro aí, também aqui. Mas quanto você quer mesmo? Ah, mas olha aqui também. Ele está louco para comprar, fica desdenhando, porque ele quer comprar. Ele quer abaixar o preço. Ele quer pagar mais barato. Eu compro o carro, eu sei como que é. Eu comprei um Fusquinha Pastor esses dias lá. Preço baratinho, né? 1 Timóteo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Como que eu sei que é uma ironia? Como que eu sei que é uma sátira? Depois da vírgula tem o quê? 2 letras. Se. Circule aí, ó. Se. 1 Timóteo 1, 8. Diga comigo. A lei é boa. Diga, se. Se. Aí que fica claro que é ironia. Se o que, Paulo? Se alguém dela usa legitimamente. Ou seja, se cumprir os 600 e poucos mandamentos, então ela é boa. E alguém consegue cumprir? Então Paulo está zoando. Timóteo, sabemos que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente, tendo em vista, agora aqui ele fala sério,
Cadê a caneta? Pega a caneta aí. Tendo em vista, sublinha, que a lei não é feita para nós. Aliás, não é feita para o justo. Diga, por isso que eu não cumpro a lei. Porque a lei não foi feita para o justo. E o que nós somos? Justo. Como é que eu vou viver da lei? Se a lei não foi feita para mim. Está claro ou não está claro? Diga, a lei foi feita para quem? Olha lá, verso 9. Para os pecadores, né? Transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, os ímpios, profanos. Nós somos essas coisas aqui? Então a lei não é para nós. Está claro ou não está claro? Para nós a lei já acabou. O fim da lei é Cristo. Nós estamos em Cristo. A lei foi feita para quem? 1 Timóteo 1,9. A lei é feita ou foi feita para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, os ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos. Você que é devasso, está numa igreja da lei, por isso que lá não pode nada, porque você é devasso, você anda em devassidão, você anda em libertinagem, então lá na igreja da lei não pode nada. É verdade, depois que eu aceitei Jesus, agora não pode, hein? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É claro, porque a lei foi feita para os devassos. A lei foi feita para quem anda em devassidão, para quem anda em libertinagem, achando que não perde a salvação. Então você tem que ficar debaixo da lei mesmo. Você vai numa congregação cristã, você está perdido. Esses dias aí, mandaram lá para mim, um pedacinho do estatuto da congregação cristã. O ancião escreveu lá no estatuto, lá, ó, nós não aceitaremos mais homem de cavanhaque em nossa congregação. A congregação... Então eu não posso ir lá, né? Eu não posso ir lá. Aqui no MGL eu posso ficar, não posso? O estatuto do ancião, nós não aceitaremos mais em nossa congregação homens de cavanhaque. Não podem tocar no louvor, não pode louvar, cantar, não pode... Com cavanhaque, não. Você acha que Jesus morreu na cruz para que o homem tirasse o cavanhaque dele, abençoado? Fala sério, hein? Jesus sofreu tanto para te salvar se você não tiver cavanhaque. Não. Nem na cabeça de um jumento não entra isso. Né? Aí eu te pergunto, para você ver. Jesus disse que um cego guia outro cego, os dois caem no abismo. O ancião é um cego, e todos os homens lá são cegos também. Porque um homem racional, inteligente, normal, já ia levantar e ir embora e nunca mais voltar. Porque o homem está se intrometendo na vida pessoal particular dele. Cavanhaque, bigode, cabelo, roupa. Quem está entendendo? É aí que fica claro que não é um mover de Deus, mas uma religião humana. Quem está entendendo? Vamos lá em Colossenses 2, corre aí. Corre em Colossenses 2, antes de Timóteo. De tempo em tempo eu leio Colossenses. Olha aqui, ó. Colossenses 2,8. Olha o que Paulo falou. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Cuidado para ninguém te prender, hein? Na nossa igreja. Então, cuidado, que já falou que a igreja é dele, não é de Jesus. A igreja é deles. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? Dos homens. Segundo os rudimentos do mundo. Cavanhaque é do céu ou é do mundo? Do mundo. Lá no céu vai ter cavanhaque? Lá no céu tem mulher com esmalte vermelho? Lá no céu tem mulher com calça comprida? Isso são rudimentos? Vocês não sabem nada mesmo, né? Vamos falar a verdade, né, meu? Hã? Não sabe nada, né? Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Está claro ou não está claro? Seja bem-vinda, abençoada, graças ao Pai, seja bem-vinda. Vamos continuar no Timóteo, que é meu assunto. 1 Timóteo 1. Versículo 10. Então Paulo está dizendo que a lei foi feita para, verso 10, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para o que for contrário à graça e ao apostolado. O
que é a sã doutrina. Resumindo, 1 Timóteo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usar dela legitimamente. Verso 9. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo. Lá embaixo, no verso 10. Mas para aqueles que foram contrários à sã doutrina. Então esses tem que usar cabresto mesmo, né? Aí tem que usar porque eles não têm domínio próprio, não têm moderação. Você vai numa igreja da lei, uma igreja pentecostal, não! Mulher agora não pode. Não é assim? Tem um estatuto lá, mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode, mulher... Coitadas das mulheres na lei, elas que mais sofrem, né? A mulher que mais sofre numa igreja da lei. Mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode, mulher... Jesus não falou nada disso. Nem Paulo não falou nada. Quem fala é os homens. É ou não é verdade? Então, 1 Timóteo 1, versículo 11. Conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. 1 Timóteo 1, 11. Olha, eu vou fazer uma pergunta bem fácil, hein? Qual que é esse evangelho da glória do Deus bendito que foi confiado a Paulo? Que evangelho que é esse que ele está falando? A graça. A graça de Deus em Cristo. É esse evangelho que foi confiado a ele, revelado para ele. Amém, abençoados? 1 Timóteo 1,12. Dou graças, Paulo falando 1 Timóteo 1,12. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel. Olha o Paulo, hein? Me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, Paulo falando dele, que outrora, lá em Atos capítulo 8, fui blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, sublinha aí, ó, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Vocês lembram como que Saulo era, né? Perseguia os cristãos, arrastava as mulheres e tal. Mas ele está, aqui ele tá reconhecendo o erro dele, ao ponto de falar que fez na ignorância, na incredulidade. Entendeu? 1 Timóteo 1,14. E a graça de nosso Senhor superabundou. O que ele disse lá? Vamos lá em Romanos 5, rapidinho. Olha Romanos 5. Olha o que Paulo falou em Romanos 5, verso 17. Romanos 5, 17. Pois se pela ofensa de Adão, esse um só é Adão, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Romanos 5, 17. Lá em Timóteo ele está dizendo que a graça ajudou ele. Aqui em Romanos 5, 17 ele diz, ó, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Vai para o verso 20. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Tá? No tempo de Abraão não tinha lei, mas já tinha pecado. Então nasceu Moisés, Deus deu a lei. Para quê? Por que Deus deu a lei? Para que o pecado ficasse exposto. O homem é um pecador, não tem como se salvar, ele precisa de um salvador. Mas não tem um salvador. Veio Moisés, veio Davi, veio vários homens de Deus, mas não salvou ninguém. Porque eles, Paulo disse em Hebreus, que eles eram impedidos de permanecer por causa da morte. Eram homens que morriam. Mas Jesus está vivo. Aí Deus fez uma nova aliança. Porque o Moisés era um homem de Deus, mas não deu, ele morreu, não teve jeito. O Josué morreu, o Davi morreu, o Salomão morreu. Precisava de alguém que não morresse. Esse alguém, quem é que não morre? Só Deus que não morre. Deus é o único que não morre. O que Deus fez? Se revestiu em carne. Por que ele teve que vir aqui? Porque Ezequiel disse, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Só que Deus é Espírito. Espírito tem sangue? Não. Por isso que ele teve que se revestir em carne. Hebreus 2,14. Quem entendeu? Porque revestindo em carne, seria possível derramar o... Aí remia os pecados. Foi o que ele fez. Entendeu? Foi o que ele fez. Ele tirou os pecados como? Derramando sangue. E aí, derramando sangue, tirou os pecados, ele teve que morrer. Teve que morrer, literalmente morreu. Mas como Deus não morre, ele ressuscitou. Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde
o pecado abundou, sublinha aí, ó, superabundou a graça. O que tem a ver com Timóteo? Tudo. 1 Timóteo 1, versículo 13 e 14. O que Paulo está dizendo? Olha, eu persegui os cristãos, colocava na cadeia, mas eu fiz na ignorância, eu estava errado. Mas aonde eu estava errado, a graça de Deus veio e me perdoou, passou por cima daqui. Então, as pessoas que já fumaram maconha, já usaram droga, já roubou, já fez um monte de coisa errada, a graça supera tudo isso aí. Prostituta, bandido, assaltante, maconheiro, drogado, a graça está acima. Mas vamos ler Gálatas 5,13. Abre aí. Vamos ler Gálatas 5,13, para ninguém confundir, né? Para ninguém misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha Gálatas 5,13. O que Paulo diz em Gálatas 5,13? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Amém? Glória a Deus. 13. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Quem recebe essa palavra? O que ele está dizendo? Não é porque você é salvo que você vai fumar, vai beber, vai matar, vai roubar, vai assaltar, vai enganar. Não, peraí, irmão, não é assim não. Eu tenho liberdade, Não, você tem liberdade e vai usar droga, vai vender droga, fazer mal para os outros. Você vai roubar, vai assaltar, você vai matar uma pessoa, você vai enganar, você vai mentir. Então Paulo disse, olha, você vai se drogar. Tem coisa mais vergonhosa para um homem do que ele se drogar e ficar inconsciente e fazer um monte de besteira. Envergonhar o pai, envergonhar a mãe, envergonhar o filho, envergonhar a mulher, ou vice-versa. Tem coisa pior que isso aí? Mas a graça supera. A graça está acima. Pastor, eu era assaltante, eu era bandido. A graça está acima. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? A graça está acima. A graça não apoia fazer essas coisas. Ela está acima para perdoar os que fez essas coisas. Perdoou. Eu fazia, agora não faz mais. Parou? Parou. Então daqui para frente é uma nova vida. E aquilo lá? Não, está escrito que Deus joga o pecado no mar do esquecimento. Acabou aquilo lá. Mas eu matei, eu roubei. Davi também matou. Moisés matou também. Então, passou. Quem entendeu? É o velho ditado, águas passadas não movem. Passou, irmão. Mas um dia passou. Por isso que o nome é passado. Passado passou. Quem morreu? Meu pai falava, quem morreu ontem, hoje já faz um dia. Passado, irmão. Passou. O que você era, prostituta, assassino, marginal, bandido, traficante, maconheiro, drogado. Eu não sei. Passou. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Você é uma nova criatura. Então, Gálatas 5,13 é um remédio para ativar a consciência. Para a pessoa não entrar, ou não misturar, ou não confundir liberdade com libertinagem. Então, diga assim, somos libertos sim. Libertinos não. Está claro ou não está claro? Diga, temos liberdade sim. Mas não somos libertinos. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo em Gálatas 5 falou de orgia. Sabe o que é orgia, né? Então, Paulo falou em Gálatas, obras da carne, orgia, lascívia, sensualidade, prostituição. Por quê? Por que ele falou isso? Falou isso para quem já era salvo. Ele não falou para o ímpio lá fora. Ele falou para a igreja, para crente. Obra da carne, hein? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vive assim, não. Quem está entendendo, hein? Porque não é porque você é salvo, e então eu sou salvo. Paulo falou, não é assim, hein? Gálatas 5,13. Irmãos, foste chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade. Em outras palavras, a graça não é um passaporte para você pecar à vontade. Amém? Diga isso comigo, a graça não é um passaporte para eu pecar à vontade. Não é porque você está na graça que você vai. A graça não é uma autorização para você matar, roubar, assaltar, drogar. Não é isso aí não, irmão. Quem está entendendo? Não é isso não, hein? A graça não é isso não. Amém?
Então vamos lá para Timóteo, estou terminando. 1 Timóteo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. O tema hoje, o assunto, entendendo Timóteo. Capítulo 1. Timóteo 1, 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Qual palavra que é fiel? Qual palavra que é digna? O que ele vai falar agora. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para aí. Tá vendo, pastor? Nós somos pecadores, sim. Paulo falou. Não, você está entendendo errado, irmão. Ele não está dizendo que nós somos pecadores. Ele está dizendo que Cristo Jesus veio, verbo no passado, para salvar os pecadores. Se ele veio para salvar os pecadores, então já não são mais pecadores. Porque ele já salvou, ele já veio. Está claro ou não está claro? Porque se são pecadores ainda, das duas uma. Ué, ele não veio? Letra B. Ué, a Bíblia está mentindo, está errado? Está errado o que está escrito? Ou Jesus não veio? Por quê? Ele veio, ele morreu na cruz pelos pecados. Aí ele morre pelos pecados e você continua com pecados? Que conta que é essa? Você devia a Casa Bahia, 12 prestação atrasada. Jesus vem, paga as prestações. Quantas você deve? Nenhuma. Mas nas igrejas da lei, você tinha pecados, Jesus morre pelos pecados, mas você continua com os pecados. Então, essa conta não bate, não casa. Né? Minha professora me ensinou assim, ó, Joãozinho tem 10 laranjas. Ele deu todas as laranjas para Maria. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Com nenhuma, ele tinha 10, deu todas. Colossenses 2, se Jesus morreu por todos os seus pecados, quantos pecados você tem? Quem entendeu? Ó, aula de português já foi dada e agora um pouquinho de matemática também. Glória a Deus. Senão a pessoa não entende, meu. Como é que você pode ter pecado se Jesus morreu pelo seu pecado? Me explica isso. Ué, você devia, você tinha uma dívida. Um carnê na Casa Bahia, tinha uma dívida. Não tem como pagar. Essa dívida era o pecado. Não tem como pagar. Jesus veio e pagou. Colossenses 2,14, ele pagou a dívida. Riscou a dívida, não tem mais dívida. Aí você continua com dívida? Que conta que é essa? Se ele quitou a dívida, cancelou a dívida. Digo, obrigado, Jesus. Você não tem mais dívida. Porque das duas uma, se você tiver dívida ainda, então ele vai ter que morrer de novo por essas dívidas. Até quando ele vai ficar morrendo? Sendo que Hebreus diz que ele morreu uma vez por todas. Está claro ou não está claro? A questão é que o sistema religioso ensinou errado e, infelizmente, é o errado que prevaleceu na mente dos filhos de Deus. E o maior trabalho que eu tenho agora é tirar esse errado da mente dos filhos de Deus. Claro que é. Por que é difícil tirar esse errado da mente? Porque desaprender é infinitamente mais difícil do que aprender. Por exemplo, quem aqui sabe andar de bicicleta? Sabe andar de bicicleta? Então, o que vai acontecer com você se você for cair? Então, mas e quando você não sabia? Você caía. E agora para você cair? Nunca mais você consegue. Porque mesmo sem você querer, o pé já... Entendeu? Então como é que eu vou te... Como que é que eu vou... O que eu vou ter que fazer para você voltar? Você não vai querer cair. Porque quando for tombar, você já põe a perna. Não é assim? Desaprender é muito mais difícil do que aprender. Então, os que aprenderam errado dão mais trabalho para aprender o certo. Por isso que é melhor pegar uma pessoa crua. Você pega uma pessoa crua, você fala assim, ó, você é salvo pela graça. Efésios 2,8. Ele faz assim, ó. Nossa, é mesmo, ó. Eu sou salvo pela graça. Simples. Porque ele está limpinho, igual criança. Agora você pega um rabugento, pega um, né? 40 anos de sistema, 50 anos do sistema religioso, cascudo igual tartaruga. Como é que você coloca para ele em Hebreus 2,14?
perde a amizade, fica de mal. Tá melhor não falar, né? Quem está entendendo? Vamos terminar. 1 Timóteo 1,15. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio. Circule 3 letrinhas. Cristo Jesus, diga comigo, veio. 4 letrinhas, né? V-E-I-O. Cristo Jesus. Veio ou vai vir ainda? Veio. Alô, eu não preciso falar que esse veio aqui não é o veio da vinda, né? Isso aqui é o veio para morrer pelos pecados na cruz. Amém, abençoado? Então, se alguém usar aqui, aí é o cúmulo da heresia, né? Tá vendo? Ó, Jesus já veio. Não cola, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, estou terminando, para que em mim o principal, quem que é o principal? Cristo Jesus, mostrasse a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Eu não sei quem vai lembrar aqui, mas eu já falei aqui na igreja, que Paulo era um exemplo de cristão. Está nos meus livros aí, ó. Você que tem meus livros, esse aqui já é o volume 7. Já são 7 volumes. Você já deve ter lido nos meus livros, ou já deve ter ouvido aqui no ministério. Paulo foi um exemplo de cristão. Paulo foi um exemplo de cristão. Deus colocou Paulo como exemplo. Não é exemplo na carne. O que Paulo comia? Como que ele se vestia? Que hora que ele ia dormir? Não, não é isso. Não é exemplo na carne. Exemplo de cristão, de crer em Deus. Como orar, como pregar, como ensinar, como perdoar as pessoas. Quem está entendendo? Paulo, então olha aqui, ó, pega a caneta aí, ó. Olha aqui no verso 16. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, circule na sua Bíblia aí, ó, em mim. Paulo está falando dele, ó. Para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, circule, ó, para exemplo. Em mim, para exemplo. Então Deus usou Paulo como exemplo. Está claro ou não está claro? Para exemplo. Exemplo de quem? Dos que haviam de crer. Digam nós. É porque nós não teríamos nascido. Então Deus usou Paulo como exemplo para nós. Por isso que ele disse: ser de meus imitadores. 1 Timóteo 1,16. Para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, lembra desse louvor? Ao único, aqui ó, aqui, verso 16, a 17, ao único que é digno, foi daqui que foi tirado. 1 Timóteo 1,17, ao Rei, veja que Rei está em maiúsculo, ao Rei eterno, imortal, invisível, porque Deus é espírito, você não pode ver ele. Eu não falei aqui esses dias que você não vê Deus, mas vê os sinais, você vê o que ele faz. 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus. Quantos Deus são? 3? Único quer dizer em inglês, it's only one, somente um. It's only one God. Há somente um Deus. Não tem 3, é um só. Que é Pai, Filho. Por que Filho? Por que Pai? Pai, Criador. Filho, Salvador. Espírito Santo, o Criador, o Salvador, habitando em nós. Amém? 1 Timóteo 1,17. O Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Um dia teve um irmão que falou assim, não pode falar amém. Eu falei, vamos parar a conversa? Não, vamos parar a conversa. Você acredita que teve um irmão, lembra daquele crescendo em graça, que tinha um tal de crescendo em graça? Não pode falar amém. Como não pode falar amém, meu? Paulo falava amém. Como é que não pode falar amém? Eu já expliquei aqui, amém significa assim seja. Então, por exemplo, ó, ao verso 17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para o todo sempre, assim seja. Amém significa assim seja. Como é que não pode falar amém se Paulo falou amém? Não tem gente que fala besteira, né, irmão? Tem ou não tem? Vai além da Bíblia, né? Vai além do que está escrito. 18. Esta instrução te dou. Paulo falando com Timóteo. Meu filho Timóteo, que segundo as profecias
Então quer dizer que houve um mover lá, hein? Ó, houve um mover lá e Timóteo foi revelado. Está percebendo? Bem rapidinho. Vamos lá em Atos, bem rapidinho. Mas só para você entender mais ou menos como foi. Ó, olha lá, Atos 13. Só para você entender mais ou menos. Porque Paulo disse que houve profecia acerca de Timóteo. Só para você entender mais ou menos como que foi. Atos 13, quem já achou? Atos 13, verso 1. Confere aí. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns o quê? Profetas. Profeta é aquele que tem a revelação da palavra de Deus. Então olha lá, ó. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que para nós é Paulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Nessa ocasião, olha o que o Espírito Santo disse no verso 2. Separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Aqui em Atos 13, o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo. Mas pelo que eu estou percebendo aqui em 1 Timóteo 1, versículo 18, esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Então quer dizer que Timóteo também foi revelado pelo Espírito Santo. Você entendeu o que eu estou falando aqui, hein? Ele foi revelado pelo Espírito. Bom, no dia 12 e 13 de março, vocês viram aqui o mover pessoas sendo reveladas pelo Espírito Santo. Vocês viram aqui, né? Então, 1 Timóteo, para terminar, verso 18. Ô Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti. Você pode até sublinhar, estamos terminando já. Você pode até sublinhar, ó, segundo as profecias que houve acerca de ti. Ou seja, houve revelações a respeito da vida de Timóteo. Está claro ou não está claro, hein? Para mim está fácil entender isso. 18. Por elas o quê? Pelas profecias. Pelas revelações que te foi dada, combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, de novo ele fala, havendo rejeitado a graça e o apostolado, a submissão ao apostolado, vieram a naufragar na fé. O verso 20, eu vou só ler, vou explicar na próxima ministração. Verso 20. Entre esses que naufragaram na fé, encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Quem já ouviu aquela frase? MGA, um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Você acha que Paulo levava a sério também? Paulo era pior que eu, irmão. Paulo era muito pior que eu, na seriedade. Olha lá, ó, verso 20, ó. Eu vou explicar isso aqui na próxima ministração. Verso 20. Entre esses que naufragaram na fé, encontram-se Himeneu. Alô, se naufragou na fé, não eram ímpios, eram crentes. Está claro aí? Porque ímpio não naufraga na fé, já é bode mesmo. Se naufragou, se desviou. Olha aqui o verso 19, ó. Alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar, afundar, foram reprovados na fé. Então, estava no meio. Entre esses que naufragaram na fé, ele citou dois nomes. Encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Eu vou explicar isso aqui na próxima ministração. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou por essa noite abençoada, onde teus anjos ministraram em nossas vidas, em nosso favor. O teu Espírito Santo que habita em nós revelou tua palavra e nos deu entendimento espiritual. Graças a Deus, mais uma vez cumpriu a palavra que diz que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Por isso, graças te dou, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pela tua bondade. De fato e de verdade, nós recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Amém? Graça e paz a todos vocês e até domingo pela fé. Quem não tem um livro, adquira aí em nome de Jesus para o seu crescimento. Uma salva de palmas ao Senhor e até domingo pela fé. Graça e paz.